A Índia não está dando muitos golpes em sua rivalidade com a China. Depois de estabelecer o centro de operações no Oceano Índico, Nova Delhi agora está militarizando o arquipélago de Andaman e Nicobar, da entrada ao Estreito de Malacca. Aeródromos e instalações de atraque estão sendo ampliadas e renovadas para acomodar veículos maiores. Também existe um plano para colocar aviões, navios de guerra, mísseis, drones e soldados adicionais nas proximidades. Um plano que sem dúvida está causando dor de cabeça para a China. Então, hoje falaremos sobre o Oceano Índico e a evolução da rivalidade entre Índia e China. Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. Sendo o lar de 1,3 bilhões de pessoas, a Índia é dotada de uma geografia promissora. O formidável Himalaia protege o seu norte dos ataques chineses, enquanto o deserto de Thar, a oeste, atua como uma almofada contra o Paquistão hostil. No entanto, a Índia não deixa nada para o ar e mantém um grande exército permanente em todas suas frentes. O poderio terrestre é prioridade número 1 para Nova Delhi. Por outro lado, estando rodeada por oceanos, a Marinha Indiana começou recentemente a ganhar mais reconhecimento. Isso ocorre por vários motivos. Primeiro, o comércio marítimo prevaleceu sobre o comércio terrestre. Muito do comércio internacional da Índia, especialmente exportações agrícolas, são transportados por via marítima, mais de 70% em valor e 90% em volume, na verdade. Em segundo lugar, a China se tornou mais ousada nas últimas décadas. Ela obteve direitos de atraque e estabeleceu portos e bases ao longo do Oceano Índico, do Djibouti ao Sri Lanka. A Índia teve que reorganizar sua estratégia naval no Mar Árabe, onde tradicionalmente procurou conter a armada paquistanesa, e no amplo Oceano Índico, conter e combater os ataques chineses. Em terceiro lugar, grande parte da guerra moderna é baseada em mísseis de dissuasão. A Índia tem tido muito sucesso no desenvolvimento da parte marinha de sua tríade nuclear. Seus submarinos de construção balística nacional de classe Arhant lhe permitem segundas opções de ataque nuclear. Só existem apenas 4 outros países que têm esses recursos. Essas 3 razões, o comércio, a segurança e a China, revitalizaram o mandato da Marinha Indiana, ao menos é o que afirma seus líderes. O problema é que para atingir seus objetivos no Oceano Índico, ou mesmo para operacionalizar seus submarinos balísticos, Nova Delhi ainda precisa de uma grande frota convencional. Este, no entanto, é um objetivo que requer muitos recursos. Para proteger suas frotas mercantes no Oceano Índico, garantir a liberdade de navegação e negar acesso por forças hostis, a Índia precisa de cerca de 200 embarcações de superfície, incluindo porta-aviões, que podem cobrir uma ampla área de operação. Atualmente, possui 140 navios de guerra. Uma quinta maior economia, a Índia certamente tem a capacidade de adquirir navios. Mas a Índia também tem muitas despesas e a distribuição de recursos mostrou ser complicada. O confronto com o Paquistão existe em grande parte de seus recursos. Ao mesmo tempo, também, existem insurgências em algumas partes da Índia. Mais recentemente, a China tem pressionado a linha real de controle do Himalaia. Essas distrações de segurança exigem muitos recursos à Índia. Tanto é assim que o exército indiano tem sido relegado em termos de distribuição no orçamento militar. Mesmo quando se promete mais financiamento para a marinha, nem sempre o dinheiro chega. A Índia está atualmente em um plano de modernização de 15 anos para sua marinha. Ela deveria obter uma cotação anual de 8,5 bilhões de dólares de 2015 até 2030, com o objetivo de aumentar sua frota de 140 para 200 navios de guerra até 2027. Esse é o número de navios que a Índia precisa para proteger seu quintal de incursões chinesas. Na prática, as coisas têm sido bem diferentes. Por exemplo, em 2017, a Marinha da Índia recebeu apenas 3 bilhões de dólares dos 8,5 bilhões de dólares prometidos, e grande parte do fundo recebido foram alocados diretamente aos contratos previamente assinados. Nenhuma nova aquisição foi feita. Como as coisas estão indo, a política de modernização naval na Índia irá falhar e a marinha ficará aquém de algumas poucas dezenas de navios. A Índia está progredindo em armamentos navais, navios de guerra e submarinos de alto nível, mas ela simplesmente não consegue enfrentar a China cara a cara. Ela não tem números suficientes,
Então, para compensar sua falta de recursos, a Índia está se voltando para a engenhosidade estratégica. Está trabalhando com uma estreita colaboração com parceiros internacionais para forjar uma coalizão anti-China. Estão fortalecendo sua posição ao longo da orla do Oceano Índico e procura construir sua própria influência sobre o quintal da China, ou seja, no Mar da China Meridional. No entanto, o ás na manga da Índia poderia estar mais perto de casa. A cadeia de ilhas Andaman e Nicobar, que consiste em 572 ilhas no total e que existem próximo à confluência da Baía de Bengala, no Mar de Andaman. As cadeias de ilhas oferecem um ponto de vista vantajoso e crítico no tráfego marítimo próximo. Em particular, a configuração norte e sul das ilhas os torna um projetor poderoso de força. A geografia local dá à Índia um controle quase excessivo. A ponta mais ao norte das ilhas Andaman fica a menos de 300 km do continente da Birmânia. Enquanto isso, o extremo sul e os das ilhas Nicobar, pouco mais de 200 km da Indonésia. De uma ponta a outra, a cadeia de ilhas tem mais de 800 km de distância. E embora o arquipélago represente apenas 0,2% de massa continental da Índia, ele fornece cerca de 1/3 de sua zona econômica exclusiva. Qualquer navio mercante que atravesse o Estreito de Malaca deve navegar pelos canais localizados em ambos os lados do arquipélago, de Andaman e Nicobar. Com investimentos em infraestrutura militar adequados, a Índia poderia obter a capacidade de bloquear fisicamente o ponto de entrada ocidental no Estreito de Malaca. Isso seria perturbador. O Estreito de Malaca é uma das rotas de transporte mais movimentadas do mundo e também é o ponto de navegação mais importante do Oceano Índico. 120 mil navios que passam pelo Oceano Índico a cada ano, cerca de 70 mil passam pelo Estreito de Malaca. No caso da China, cerca de 80% de suas importações de hidrocarbonetos passa pelo estreito. Portanto, uma série de bases militares das ilhas Andaman e Nicobar forjariam projeções de poder da Índia e, ao mesmo tempo, minariam os da China. O valor estratégico das ilhas Andaman e Nicobar não se perde em Nova Delhi. Atualmente, o exército indiano opera modestas 7 bases aéreas e navais nas proximidades, com outros 24 portos civis. No entanto, com 572 ilhas no total, existe um enorme espaço para expandir as operações militares. E isso parece ser exatamente o que a Índia procura. No ano passado, Nova Delhi encomendou um plano de desenvolvimento de infraestrutura militar no arquipélago de Andaman e Nicobar. Novas instalações foram construídas e as já existentes se ampliaram para acomodar navios de guerra, submarinos, bombardeiros, caças maiores e também novos mísseis e baterias contingentes de tropas. Estima-se que o plano de infraestrutura será concluído em 10 anos. Além disso, os políticos indianos estão contemplando a construção de uma rede de sensores de vigilância que se estenderá por todo o mar, do fundo ao extremo norte até o sul do arquipélago. Esta parede subaquática permitirá aos indianos monitorar e prevenir submarinos chineses de entrar na zona econômica exclusiva da Índia, e isso tem grande significado. A grande frota de submarinos chineses consiste em 70 submarinos, e eles têm sido extraordinariamente importantes no Mar da China Meridional e o Oceano Índico. Ao estabelecer uma rede de vigilância no fundo do mar, a Índia vai privar a China de sua divisão militar mais valorizada. Além disso, esses novos e poderosos instrumentos militares serão empregados pelo único comando unificado da Índia, que vai operar os ativos, o pessoal do exército, a marinha, a força aérea e a guarda costeira. Essa liderança unificada é o primeiro na Índia e é testemunha da vontade política. Além disso, à medida que a Índia se desenvolve e militariza seu arquipélago, ela terá mais a contribuir ao diálogo quadrilateral de segurança, que é basicamente uma OTAN asiática em formação. Os legisladores do Japão, Austrália e Estados Unidos têm mostrado grande interesse em colaborar com suas contrapartes indianas para desenvolver e militarizar as ilhas Andaman e Nicobar. As nações aliadas acreditam que o arquipélago indiano poderia oferecer instalações valiosas de reparação e reabastecimento. No início deste ano, o exército dos Estados Unidos e a da Índia realizaram um exercício situado na parte oriental do Oceano Índico. Embora o exercício tenha sido relativamente modesto, com simulações apenas,
O momento e a localização eram significativos. Foi o primeiro simulacro desse tipo que ocorreu nas proximidades das ilhas, e provavelmente haverá mais exercícios marítimos desse tipo no futuro, certamente com a participação da Austrália e também do Japão. Tudo isso é preocupante para a China. Visto da perspectiva deles, você precisa evitar que a Índia militarize as ilhas Andaman e Nicobar. É por isso que Pequim ocasionalmente intensificou as tensões do Himalaia, como meio de transformar o comportamento de Nova Delhi e forçá-la a redistribuir o financiamento militar da marinha para sua força aérea e exército. É uma grande estratégia que parece estar funcionando. No entanto, a política de distração chinesa só pode adiar a militarização da Índia. Você não pode pará-la completamente. Usando corretamente os arquipélagos de Andaman e Nicobar, colocariam a Índia no centro do jogo de poder. Isso permitiria aos indianos monitorar os navios e submarinos chineses que cruzam o Estreito de Malacca e a Baía de Bengala, enquanto que, ao mesmo tempo, daria à Índia influência sobre o bem-estar da economia chinesa, pois poderia bloquear tecnicamente o seu tráfego marítimo. Tal projeção certamente forçaria a China a reconsiderar sua posição ao longo do Oceano Índico, mas essa reconsideração não precisa ser necessariamente uma submissão. Seria contraprudente militarizar Andaman e Nicobar e desencadearia uma corrida armamentista no Oceano Índico e prejudicaria irreversivelmente seus relacionamentos. Por enquanto, no entanto, a Índia tem guardado seu plano de militarização. O tempo dirá se foi a decisão certa ou não. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio, desligo.